Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E a pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem e fazem muitas outras coisas como essas. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando do nosso encontro com o Evangelho de Jesus hoje, sempre escutando a palavra que nos questiona, que nos provoca, como essa palavra de Jesus que nós ouvimos hoje, quando ele questiona os próprios grupos religiosos da época, preocupados em observar tantos mandamentos humanos, leis humanas, e desconhecendo o verdadeiro mandamento de Deus. Às vezes preocupados com tradições, costumes religiosos e deixando de lado o principal, que é o amor, a justiça, a misericórdia. Os cristãos da primeira e segunda gerações recordavam Jesus não tanto como um homem religioso, mas como um profeta que denunciava com audácia os perigos e armadilhas de toda a religião. O seu objetivo não era a observância piedosa acima de tudo, mas a procura apaixonada
da vontade de Deus. Marcos, no evangelho mais antigo e direto, apresenta Jesus em conflito com os setores mais piedosos da sociedade judaica. Entre as suas críticas mais radicais, há de destacar duas: o escândalo de uma religião vazia de Deus e o pecado de substituir a sua vontade por tradições humanas ao serviço de outros interesses. Jesus cita o profeta Isaías: "Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vazio é o culto que me presta, e as doutrinas que ensina não passam de preceitos humanos." Logo, denuncia em termos claros onde está a armadilha, quando ele diz: "Descurais o mandamento de Deus para vos prenderdes às tradições dos homens." Este é o grande pecado. Uma vez que estabelecemos as nossas normas e tradições, colocamos-nos no lugar que só Deus deve ocupar. Pomos estas normas e tradições acima, inclusive, da sua vontade. Não há que passar por alto a mais pequena prescrição, ainda que vá contra o amor e cause dano às pessoas. Nessa religião, o que importa não é Deus, mas outro tipo de interesses. Honra-se Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Pronuncia-se um credo obrigatório, mas acredita-se no que convém. Cumprem-se ritos, mas não há obediência a Deus, mas aos homens. Pouco a pouco esquecemos Deus e logo esquecemos que o temos esquecido. Minimizamos o Evangelho para não termos que nos converter demasiado. Orientamos a vontade de Deus para o que nos interessa. Esquecemos a sua exigência absoluta de amor. Este pode ser hoje o nosso pecado. Agarrarmos-nos, como por instinto, a uma religião desgastada e sem força para transformar as nossas vidas. Continuar a honrar Deus só com os lábios, resistirmos à conversão e vivermos esquecidos do projeto de Jesus, a construção de um mundo novo segundo o coração de Deus. E essa é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.